Houve uma mudança radical na descrição dos fenômenos físicos quando lançamos mão da teoria quântica. Ora, como é que a gente pode introduzir um formalismo que descreva a natureza dualística da matéria, a natureza dualística da radiação? Com o passar do tempo, se percebeu que a gente deveria associar a cada grandeza física conhecida na mecânica, por exemplo, vamos começar com a mecânica quântica, né? A gente deveria associar a cada grandeza física, X, por exemplo, devemos associar um operador X. A grandeza P, índice X, a componente X do momento, devemos associar um operador, o operador P, índice X. O fato é que, na teoria quântica, nós fazemos uso de operadores. Seja F um operador qualquer, F representa uma grandeza física na descrição quântica. Mas, antes da gente prosseguir, seria importante entender o que nós designamos por operadores. O que é um operador? O operador é um ente matemático, né, e que pode ter muitas formas, né? Por exemplo, se eu, numa representação, por exemplo, eu posso usar como operador apenas isso, um número, uma função, por exemplo. X, por exemplo, pode ser um operador na teoria quântica. Quem é X? X é a coordenada de um ponto. Em princípio, é a forma de um operador mais simples possível. O que mais? Claro que isso não daria certo, porque estaríamos repetindo o velho jogo, né? Ora, além de grandezas como essas, né, nós podemos também introduzir, esta é uma grandeza física, a derivada da grandeza com respeito a X, por exemplo. De forma que derivadas, né, a rigor, são operadores. Por exemplo, IH cortado D dx é um operador. Veremos que na representação X, né, este operador aqui é ou corresponde, na teoria quântica, a componente X do momento linear. É claro que, mediante esta regra, nós passamos de componentes P índice X para um operador P índice X. De forma que temos aqui um exemplo de um operador. Eu considero apenas a derivada primeira, né? Mas temos outros operadores, né?
Por exemplo, se eu considerar D2 de x2 mais D2 de y2 mais D2 de z2, já vimos que esse aqui é um operador, um operador laplaciano, né? De forma que podemos escrever assim, né? Esse é um operador também, derivadas segundas, né? E a gente vai ver depois que a gente representa o operador p ao quadrado como sendo igual a menos h cortado ao quadrado vezes este operador. Estou dando exemplos de operadores, né? Mas nós podemos ter um conjunto mais rico de operadores. Matrizes, por exemplo, servem como operadores, né? Por exemplo, consideremos uma das matrizes aqui, a matriz de Pauli, né? Que podemos designar por 1, menos 1, 0 e 0. Esta é uma matriz. Vamos chamar essa matriz aqui de matriz MZ. É apenas um nome. Depois vamos entender isso melhor, porque nós vamos associar o spin de uma partícula a operadores matriciais. Sim. Podemos também considerar uma outra matriz, que vamos chamar de MX, por exemplo, 0, 0, menos 1 e 1. Esse é um outro exemplo de uma matriz. De forma que matrizes também, nós podemos fazer uso de matrizes como operadores, né? De forma que a matriz é, neste caso, um operador. Podemos indicar assim. Ora, antes de mais nada, esses entes matemáticos, né, que representam agora grandezas físicas, porque nós associamos, né, uma grandeza física a um operador. Se eu tenho uma grandeza física F, eu vou agora, na mecânica quântica, associar à grandeza física F um operador F. É um grande passo, uma grande mudança, mas todo o formalismo da teoria quântica passa por isso. Passa por isso. Associar uma grandeza física a um operador. Ora, estes operadores podem ser também operadores de campo. Por exemplo, o potencial vetor x. Na teoria quântica de campos, eu associo o operador A de x. Quando eu faço isso, eu estou fazendo a segunda quantização, porque agora eu estou considerando o campo como sendo um operador. Mas antes de mais nada, por que esse nome operador? É claro que estas grandezas físicas, conhecidas como operadores, elas operam sobre funções, por exemplo. Então,
ao operar sobre aquela função, ela transforma, ela muda aquela função. Então, digamos que eu tenho aqui uma função f de x. Ora, se eu multiplicar, se eu então operar com este operador aqui, eu vou ter uma nova função f' de x, que é igual a x vezes f de x. Portanto, um operador opera sobre uma função, por exemplo. Né? Claro que não quando a gente considerar matrizes, né? Mas matrizes operam sobre componentes de vetores, por exemplo. Né? O fato é que um operador, ao operar sobre uma função, muda essa função, multiplicando, por exemplo, quando eu aplicar o operador x sobre essa função, eu vou obter uma nova função que é igual a x vezes f de x. Vamos pensar neste caso aqui. Se eu operar esta função, aplicando a ela o operador, porque esse é o... Então, veja, aqui o que eu fiz, eu introduzi o operador, apliquei o operador sobre essa função. Se eu aplicar o operador sobre essa função, eu vou obter uma nova função. Veja, ela realmente opera, faz uma operação. Ela opera de tal forma que essa nova função, f' de x, é igual a, vamos pensar aqui no operador P, de forma que se eu apliquei o operador P a essa função, né, vamos considerar o caso do operador Px, né, Px. Então, aplicando o operador a essa função, é assim que a gente diz, f de x, nós vamos obter uma nova função, resultado da operação, que é multiplicar ou aplicar o operador sobre essa função aqui, onde f' de x, por conta dessa representação, é igual a i vezes h cortado d de x de f de x. Ou seja, apliquei o operador sobre essa função e, como resultado desta operação, eu obtive uma nova função. É uma situação parecida com a anterior, só é que agora, depois de aplicar a derivada. A mesma coisa com respeito a uma função psi de x, y, z e t, né, que quando nós aplicamos este operador aqui, né, agora aplicamos o d'Alembertiano, apliquei o operador a essa função, eu vou obter uma nova função, poderia chamar de x, y, z e t, e essa nova função é igual ao Laplaciano aplicado a essa função psi de x, y, z e t. De forma que, quando eu aplico um operador qualquer, pode ser nabla 2, px ou x, né? Quando eu aplico um operador a uma função, esse operador operou sobre a função, transformou essa função numa nova função. Esse é o resultado da operação, ou seja, da aplicação do operador a uma determinada função.
No caso das matrizes, né? No caso das matrizes, também nós podemos dizer que uma matriz, né, aplicada agora a uma matriz coluna A, B, vamos chamar esse operador aqui de MZ, ele vai me levar a uma nova matriz. Poderíamos chamar então essa matriz de M' Z, onde M' na realidade é uma matriz coluna também, né, cujos elementos de matriz, né, são A para o primeiro, porque eu tenho aqui esta linha multiplicada por essa coluna, eu tenho A, e finalmente 0 menos 1 aplicado a A menos B é menos B. Veja-se que agora aqui eu tenho um operador aplicado sobre uma matriz coluna, vai me levar a uma matriz coluna. De forma que mudou, transformou, mediante a operação de MZ, esta matriz coluna sofreu uma transformação, mudou de AB para A menos B. E assim poderíamos fazer com MX, né? Aqui eu estou considerando a matriz, MX aplicado a B, MY aplicado a B, e assim por diante. O fato é que nós temos um número relativamente grande de operadores que são relevantes na mecânica quântica. Por exemplo, um operador importante é a derivada com respeito ao tempo. E assim por diante. O fato é que, na mecânica quântica, nós fazemos uso de um conjunto muito grande de operadores.